Ela começou a carreira de cantora como atriz e, por causa desse talento em dose dupla, já estrelou musicais em homenagem a Clementina de Jesus, Clara Nunes e Ari Barroso. Há 17 anos na estrada, 8 CDs gravados, ela escreveu o nome na música brasileira e hoje é considerada uma das maiores intérpretes da atualidade. Eu estou falando de Fabiana Cosa, a filha do seu Oswaldo dos Santos, um sambista. Eu sou Lívia Calmon e esse é o Afro TV Entrevista. Fabiana, primeiro agradecer a você por ter aceito o nosso convite da Afro TV Brasil. A gente está muito feliz com a sua presença, né? Nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, para falar de uma coisa boa, né? Que é música. Então eu vou começar te perguntando o seguinte: o samba, ele é um dom seu? Ou você prefere não ser chamada de sambista? Não, eu sempre me assumi como sambista, né? Porque o samba, às vezes eu brinco com as pessoas assim, eu ganhei o samba na mamadeira ainda, né? Quando muito pequena, fui levada à escola de samba, ao Camisa Verde e Branco, que é considerada uma matriz, né, do samba urbano de São Paulo, e fui levada à escola pelo meu pai, que foi intérprete de samba enredo durante muitos anos lá no Camisa. Então eu não tenho o menor problema de ser chamada de sambista, até porque esse é um território que eu frequento, que eu defendo, que eu tenho paixão já desde da minha infância, né? Então eu tenho um orgulho grande de dizer que eu sou uma sambista, de que convivo com sambistas. É que você passeia também, né? Não é só pelo samba, a sua obra né? É que eu acho que o samba, ele me deu essa possibilidade, né, de ser uma artista que transita, né, por por outros tipos, né, outras camadas da música, né. Acho que também o teatro, que eu sempre fui interessada e trabalhei com tantos artistas que me dirigiram, isso tudo foi alimentando e me influenciando ao longo desses, já vou fazer, Lívia, do ano que vem, acho que 22, 23 anos de carreira. Então, tem uma estrada aí, né? A gente vai e vai também se seduzindo com novas propostas, com novos caminhos que a sua voz também, minha voz mudou muito desde que eu gravei o primeiro disco, Samba é Meu Dom, em 2003, né? Quer dizer, a gente está em 2021, eu fiz 8 discos até agora. Então, eu percebo quando eu ouço a mudança também, uma maturidade, né, da prática, né, que você vai fazendo, vai tendo. Vai ganhando confiança, vai enchendo o peito, né? Tem gente que fala assim, ai, eu não gosto de ouvir o meu primeiro trabalho. Eu não tenho isso, porque tudo que eu fiz até agora sempre foi me dedicando muito, colocando muita paixão naquilo, então eu não tenho arrependimentos, sabe? Assim, ai, mas se eu tivesse feito o melhor, eu fiz o melhor no momento que eu podia, naquele momento em que tinha sido chamada, né, para fazer aquele trabalho. Vamos falar desse seu último trabalho, que tem o nome de Sugestivo. É o sobrenome do seu pai, né? E também remete à religiosidade, que é dos santos. Você diria que esse seu canto é um louvor à ancestralidade? Eu acho que é um louvor à ancestralidade, eu acho que é a minha conexão e o meu lugar enquanto uma mulher negra ligada a religiões de matriz afro-brasileira. Eu sou uma pessoa de candomblé, mas sou uma pessoa de jurema também, eu sou batizada nas duas religiões. E também, de certa forma, Lívia, uma defesa, eu comecei a chamar de manifesto poético antirracista, né? Porque, Bom, hein? afinal, o dos Santos, ele percorre uma cultura, né? A cultura brasileira ligada ao sagrado afro-brasileiro, né? E percorre isso com canções inéditas, né? Com compositores
geniais. Tem dois compositores que são grandes amigos, que eu gravei, que são baianos, e isso me deixa muito feliz porque a gente percebe, sobretudo no momento em que nós estamos tão tristes, né? A gente estava comentando isso antes de entrar no ar, né, Lívia? É, tão tristes, tão indignados, né, com os caminhos que o Brasil tomou desde de 4 anos para cá, de 3 anos, 2 anos para cá, que a gente acaba se fortalecendo nos nossos parceiros, amigos, pessoas que também professam de ideais, né, de coletividade, de solidariedade, né? Então esse disco é um disco muito especial porque também foi feito durante a pandemia, né? Pois é, engraçado, assim, eu fiz questão de ouvir mesmo, como eu estava dizendo para você, ele é um disco que ele emociona do começo ao fim, né? É, quando eu falo de louvor, essa coisa é muito porradão. Ele, como você falou, é muito sensível, tem uma sensibilidade muito grande, mas é uma porrada, assim, né? Pra gente, a gente que é negro, que tem nossas ligações fortíssimas, que assume as nossas ligações. Você estava falando dos baianos, eu estava aqui. Tem Roberto Mendes, que não está no disco, né? Nesse disco, Mas não. que você ama, que eu sei. E Tiganá, que está muito presente, né? Tiganá Santana. Essa sua relação com a Bahia, fala pra gente. Eu tenho uma paixão pela Bahia, né? Você sabe que as pessoas acham, aqui em São Paulo, em outros lugares, que eu não sou paulistana, né? Até porque eu tenho um sotaque meio misturado, meio esquisito, então as pessoas nunca acham que eu sou paulistana. Então elas arriscam a primeira terra que elas são que você é baiana, né? Aí eu falo assim, olha, eu sou baiana de coração, não nasci na Bahia, mas eu tenho grandes amigos, eu tenho uma paixão pela Bahia imensa, pelos artistas da Bahia, pela contribuição que a Bahia dá não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A nossa matriz ancestral está na Bahia, né? E tem um grande guitarrista baiano, que não vive no Brasil mais, mas que gravou nesse disco, que é o Jurandir Santana. Tá vendo? Você tem o pezinho aqui. Todo mundo. Fernanda Montenegro disse a seguinte frase: o Brasil nasceu aqui, então somos todos baianos. Tá certo? deixa eu. Agora, é preciso fazer várias reparações, né? Porque a Bahia sofre muito, sobretudo o povo negro Sim. sofre na Bahia. Eu vou pegar carona nessa coisa que você falou do negro, e a gente está falando muito, muito sobre colorismo, inclusive tem um livro lançado recentemente, agora em março. Eu queria voltar um pouquinho naquela sua história de Dona Ivone Lara, da história do musical, porque você foi escolhida pela própria família, você foi escolhida naturalmente por tudo que você já fez com ela. Você cantou com ela, você foi convidada por ela, fechou homenagem a ela. E na hora do musical, você não pôde fazer. Assim, você mesma abriu mão, porque eu acho que foi uma coisa extremamente grandiosa da sua parte, assim, uma atitude, enfim. Fala pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão do colorismo é uma questão de muitas interrogações. É, para mim, uma questão de muitas dúvidas. Eu acho que é um conceito difícil de ser entendido dentro de uma realidade brasileira, né? Nós não tivemos o mesmo percurso de, de homens e negras escravizados como foi os Estados Unidos, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu não sou uma especialista nisso, mas tenho conversado, já conversei muito com pessoas que são estudiosas do assunto, tal, e que também acham que o conceito é bastante... exige muita delicadeza para a gente poder analisar o conceito e tentar entender o colorismo dentro de uma realidade que é brasileira, que não é americana, né? Onde brancos são brancos e negros são negros. A gente tem uma outra configuração. E acho que no que aconteceu especificamente, acho algumas coisas, né, que eu cheguei a falar para Eliane Brum. Uma coisa é que eu acho que nós, desde antes daquele momento, né, a gente vive uma sociedade de polarizações, né, onde você precisa destituir o outro, como se o outro fosse um inimigo seu, né, você elege pessoas e faz dessas pessoas
verdadeiras, enfim, rivais, né? Como se fossem rivais. Mas existe isso, você sabe, né? Dentro do próprio colorismo existe essa coisa, assim, comprovadamente, pesquisa entre os próprios É que negros. assim, as mulheres e homens que são filhos de casais mistos, né? A gente não pode carregar a culpa do racismo estrutural. Nós não somos os inventores do racismo estrutural e muito menos da democracia racial, né, do mito da democracia racial. O que eu acho é que essas polarizações elas enfraquecem todo e qualquer movimento, até porque foi uma luta do próprio movimento negro durante anos que os afrodescendentes conseguissem se encarar enquanto pessoas negras também, né? E eu sou uma pessoa que dentro do meu trabalho, eu sou uma ativista, sempre uma ativista nesse sentido, né? Quer dizer, sempre me propus a, a trazer, a levantar essa bandeira e fazer essa defesa muito clara, né, da cultura de matriz negra brasileira, né? Então eu acho que ali teve um momento em que as pessoas também foram muito influenciadas, eu vou dizer assim, por uma ambiência no Brasil de polarização. Essa polarização faz com que aquele que você escolhe enquanto rival, ele tem que ser quase que destruído, aniquilado, né, na sua identidade, e acho que isso tem acontecido, isso não acontece só comigo, isso tem acontecido geral. A gente tem um termo que é bastante atual, né, chama cancelamento, né, que as pessoas falam, fulano, vamos cancelar fulano, quer dizer, isso é barbárie, isso para mim tem um tom de Mas barbárie. você deu a volta por cima, né, minha nega? Só para a gente encerrar, você vem de uma sequência, né, de CDs desde 2004, como você estava dizendo, e está firme e forte dos Santos. E agora com essa pandemia aí, fazendo doutorado, você está pensando em estrelar alguma coisa? Está fazendo projetos? Como é que está Fabiana Cosa agora para 2022? Porque 2021 abafa o caso. Olha, Lívia, eu honestamente, eu não sei o que vai ser, né? Eu acho que essa pandemia também nos coloca diante de um dilema em relação ao tempo, né? Então, o que eu tenho é o do Santos, esse trabalho. Tô louca para poder colocar em cena, porque o show já foi pensado, a gente teve uma ou outra oportunidade de mostrar esse trabalho gravado, né, dentro de um estúdio. Fora do Brasil a gente mostrou ano passado na Casa de Francisca, também sem público, né? Mas o show ao vivo com as pessoas ali, a gente ainda não tem noção. O que eu estou fazendo além do doutorado, eu estou começando já a pré-produção do próximo trabalho. Me dá um presente, uma coisa, cante um pedacinho, só um pedacinho de uma saudação. Vou cantar a canção de Sandra Simões, essa compositora baiana maravilhosa, e vou deixar de te enganar para uma próxima oportunidade, então. A gente agradece para encerrar, tá? No céu explode um clarão, a tempestade acontece, estremece meu coração. Ofereço uma prece à Senhora Iansã, alumbrando a escuridão. Epa, rei, minha mãe, oiá. Epa, rei, minha mãe, oiá. É só a sua licença, oiá, pra cantar um orinho, oiá, pra saudar seu Oju, oiá.
Eparrei minha mãe, oiá. Arrei, minha mãe. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada, muito, Obrigada a muito você, obrigada. Lívia. Saúde, minha amiga. Pra gente, muita luz pra você, viu? Viu? Axé, viu? Axé. Para você e para todos daí. Obrigada. Peraí, que me emocionei demais. Gente, pelo amor de Deus, toda arrepiada. Agradeço a Fabiana e você que assistiu essa maravilha de entrevista, ouviu esse canto, esse louvor incrível dessa cantora incrível que é a Fabiana Cosa. Mande o seu comentário e até a próxima.